bem-vindos! Já alguma vez olharam para o céu numa noite bem escura e estrelada e se sentiram pequeninos? E se essa sensação não contar a história toda? Hoje vamos mergulhar a fundo na perspectiva cósmica do astrofísico Neil deGrasse Tyson e descobrir que a nossa ligação ao universo é, na verdade, muito, mas muito maior do que alguma vez imaginamos. Bem, a verdade é que esta busca por significado não é de agora. É tão antiga como a humanidade. Nós procuramos padrões, procuramos sinais que nos ajudem a navegar a vida. E quase sempre essa busca faz-nos olhar para cima, para as estrelas, à espera de respostas. E olhem para este número, é impressionante. Cerca de 80% da geração Z acredita em astrologia. Muitos chegam mesmo a usá-la para tomar decisões importantes na vida. É, no fundo, uma tentativa de encontrar alguma ordem no meio do caos. Mas será que há um custo? É aqui que entra a preocupação de Neil deGrasse Tyson. Ele alerta para o que poderia acontecer se esta tendência se tornasse universal. O perigo, segundo ele, é que ao deixarmos de procurar verdades objetivas, baseadas em provas, arriscamos os próprios fundamentos que construíram e que sustentam a nossa civilização. E esta é a pergunta que pode mudar tudo. E se, em vez de procurarmos respostas em mapas astrais e alinhamentos de planetas, descobríssemos uma ligação que não é mística, mas sim literal, física e, honestamente, muito mais espantosa? A resposta está numa das ideias mais profundas que a ciência moderna nos deu. A nossa ligação ao universo não é uma metáfora bonita, é um facto. Está no nosso sangue, nos nossos ossos, é literal, é biológica. Ora, reparem bem nesta tabela. Quando pomos lado a lado os ingredientes mais comuns do universo e os ingredientes principais do corpo humano, a coincidência é, bem, não é coincidência nenhuma. É impressionante. Hidrogênio, oxigênio, carbono, tirando o hélio, que é um gás inerte e não reage com nada, os blocos que constroem a vida são exatamente os mesmos que constroem o cosmos. Nós somos literalmente feitos de matéria estelar. E a nossa história de origem é fantástica. O hidrogênio que temos nos nossos corpos nasceu no início do tempo, no Big Bang. E tudo o resto, o carbono, o oxigênio, o ferro, tudo isso foi cozinhado no interior de estrelas gigantescas que no fim da sua vida explodiram e espalharam estes elementos pelo universo, como sementes. Sementes que permitiram que planetas, e eventualmente nós, pudéssemos existir. Esta frase do Tyson resume tudo na perfeição. A nossa existência não é um acaso separado do resto. É uma continuação direta da história do universo. Sentirmos-nos pequenos é, de certa forma, esquecer que o cosmos inteiro conspirou para nos criar. E perceber isto é o primeiro passo para uma forma completamente nova de ver o mundo. Ok, com esta base bem assente, com esta ligação tão profunda, podemos finalmente abraçar a chamada perspectiva cósmica. E vamos ver como é que ela reformula a nossa visão do mundo e, claro, de nós próprios. Quando nos afastamos da Terra, acontece uma coisa absolutamente notável. Todas as linhas que nós desenhamos nos mapas, as tribos que formamos, as diferenças pelas quais discutimos e lutamos todos os dias, tudo isso simplesmente desaparece. O que fica é um planeta, um só, belo, frágil e uno. Este sentimento que o Tyson descreve é muito poderoso. Vistos de longe, os nossos conflitos parecem tão, mas tão pequenos. A perspectiva cósmica não serve para nos diminuir, pelo contrário, serve para realçar a nossa unidade, uma unidade profunda e inegável que muitas vezes esquecemos. Então, a pergunta é: como é que pegamos nesta visão tão grandiosa e aplicamos às nossas vidas, ao nosso dia-a-dia? A resposta, talvez surpreendentemente, não está lá fora, à espera de ser descoberta. A resposta está dentro de nós. Pode parecer estranho, mas a nossa finitude não é uma tragédia. É, na verdade, um catalisador. Pensem bem, se a vida fosse eterna, para sempre, haveria alguma urgência em criar, em amar, em fazer alguma coisa? Provavelmente não. É a consciência de que o nosso tempo é limitado que dá um valor infinito a cada momento. E isto leva-nos a uma mudança de mentalidade que é fundamental. Em vez de andarmos passivamente à procura de um significado que supostamente já existe algures, a perspectiva cósmica encoraja-nos a ser ativos, a criar o nosso próprio significado através do que fazemos, da nossa curiosidade, das nossas paixões. Isto é quase uma declaração de autonomia existencial. O significado da vida não é algo que se encontra como se fosse um tesouro perdido, é algo que se constrói dia após dia com cada escolha que fazemos. O que nos leva à conclusão. Se estamos armados com esta consciência da nossa ligação cósmica e com o poder de criar o nosso próprio significado, então qual é ou qual pode ser o nosso propósito coletivo? A perspectiva cósmica não nos deve levar a pensar que nada importa. Pelo contrário, deve levar-nos a sentir que temos poder.
Se somos, como dizia Carl Sagan, o universo a tomar consciência de si mesmo, então temos uma responsabilidade de agir à altura, com sabedoria, com compaixão e com o desejo de deixar este mundo um bocadinho melhor do que o encontramos. E terminamos com esta citação incrível de Horace Mann, a frase que o próprio Neil deGrasse Tyson quer ter na sua lápide. Isto não é para ser um fardo pesado, mas sim um convite, um desafio para cada um de nós usar o nosso tempo limitado, a nossa consciência cósmica, para contribuir com algo de valor. A questão que fica no ar é: qual vai ser a nossa vitória?